Olá, Saúde é Vida começando e hoje a gente vai falar sobre trombose, doença aí que atinge homens e mulheres principalmente durante a gravidez. E esse é o nosso tema de hoje, trombose durante a gravidez. Para falar sobre este assunto, a gente convidou a Avelina Barros, ela que é ginecologista, obstetra e olha só, presidente da Comissão Nacional de Tromboembolismo e Hemorragia na Mulher da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Doutora, muito obrigada, viu, por aceitar o convite e falar sobre esse tema aqui no Saúde é Vida. Muito obrigada, querida. Agradeço a oportunidade, da gente estar difundindo o nosso trabalho, não é? Antes da gente falar da trombose na gravidez, eu queria que a senhora explicasse o que é a trombose. Pois não. Então, o que é uma trombose? Uma trombose é uma trombose venosa, são as veias do corpo que sofrem um entupimento, não é? Então, o sangue deixa de fluir, né? Esse é o conceito de trombose. Essa mesma trombose pode acontecer em parte da placenta, não é? Então, que a gente chama também de trombose placentária, não é? E as pessoas, pessoa comum, não estou grávida, pode ter a trombose em qualquer parte do corpo? Ou tem algum lugar Sim, Viviane. específico que ocorre esse entupimento? Isso, Viviane. Então, assim, na verdade, a trombose, ela pode ocorrer em qualquer local do organismo, mas 75% das vezes ela ocorre nas pernas, principalmente na perna esquerda, né? Então, a gestante tem essa predisposição mais frequente de trombose na perna esquerda. E o que leva a pessoa a ter a trombose? Então, são vários fatores, né, Viviane? Mas o principal deles é a própria mudança hormonal da gravidez, não é? Então, a própria mudança da gravidez, o que ela favorece? Ela favorece o aumento dos fatores de coagulação e vai aumentando durante os 9 meses da gravidez. Então, a lógica disso é para a mulher não ter hemorragia depois do parto, não é? Só que algumas mulheres ficam muito trombofílicas. O que significa trombofílicas? Ficam mais predispostas à trombose, não é? Mas a moça que tem mais tendência à trombose na gravidez são as pacientes que já tiveram a trombose antes da gravidez. E antes da gravidez, o que causa a trombose, doutora? A senhora disse aí principalmente nas pernas e na esquerda, é isso? Por que disso? Isso, e por que que então uma moça tem uma trombose mesmo sem estar gestante? Então, infelizmente, uma causa comum de trombose é o uso dos anticoncepcionais, não é? Apesar da trombose ser bastante rara em quem usa anticoncepcional, a pessoa, quando vai iniciar, é importante que o seu ginecologista veja a sua história familiar, veja se não tem risco de trombose na família, antes de começar a tomar uma anticoncepcional. Outra causa de trombose que são as trombofilias. O que são trombofilias? São alterações genéticas que a pessoa fica mais predisposta à trombose. O que é uma predisposição genética? Você nasce com esse gene e por algum motivo na sua vida, por exemplo, o uso dos anticoncepcionais, favorece você ter trombose. E por que do lado esquerdo, é isso que a senhora falou? E por que tem maior trombose da veia do lado esquerdo? Porque existe uma alteração anatômica na mulher que a artéria que vai para as pernas, as artérias é que levam o sangue do coração para as pernas. A artéria que leva o sangue para a perna esquerda, ela cai em cima dessa veia do lado esquerdo. Então, ela faz uma discreta compressão desse lado esquerdo. E por isso, esse lado esquerdo tem mais tendência a ter varizes e, consequentemente, faz mais trombose também. Então, doutora, a mulher tá lá, ela que teve já trombose antes da gravidez, assim que engravida, quais os cuidados com ela para evitar que ocorra novamente durante a gestação? Então, Viviane, a paciente que já teve trombose, principalmente em uso de anticoncepcional, ou que teve trombofilia na descoberta como causa dessa trombose, ela já precisa usar o anticoagulante no início do pré-natal, né? Assim que o teste de gravidez der positivo, não é? E as drogas de escolha chamam-se heparinas de baixo peso molecular. E o que são esses medicamentos? O que eles fazem, doutora?
Então, essas medicações a gente chama, então, de uma prevenção da trombose por medicamento. Então, as heparinas, elas são substâncias que, infelizmente, têm que ser injetadas, mas a segurança delas é muito grande porque elas não passam a placenta. Então, o que significa? Ela não compromete o bebê. Assim, a gente consegue tratar a paciente, fazer a prevenção da trombose, sem o risco de malformação fetal e sem o risco de afinar o sangue do bebê também. A senhora disse aí trombofilia, tem alguma diferença? O que é exatamente? Então, trombofilia são alterações genéticas que favorecem a trombose. Então, existem algumas descritas, são 5 trombofilias mais conhecidas. A principal delas chama-se síndrome antifosfolípide. Que é a síndrome antifosfolípide? Então, as pacientes desenvolvem anticorpos que vão passar a favorecer você ter trombose, não é? Ou essa é uma trombofilia que a gente chama de adquirida, você não nasce com ela, não é? Com o passar dos anos, você pode desenvolver esses anticorpos que vão favorecer da trombose, não é? Outras trombofilias são genéticas, você nasce com elas, né? Então, as mais conhecidas são o fator 5 de Leiden, o gene da protrombina mutante e as deficiências de fatores de anticoagulação, que é a proteína C, proteína S e a antitrombina. E são muitas, sabe, Vivi, que são desconhecidas ainda, mas essas são as mais estudadas. Exames que detectam, exame de sangue que detecta isso? Exatamente, Vivi. Então, são exames de sangue que você detecta se a paciente tem trombofilia. Então, se você for me perguntar, Venina, mas então toda gestante deveria fazer um exame de trombofilia antes de engravidar? Você sabe que não, Viviane? Sabe por quê? Porque essas trombofilias são muito raras na população, não é? E uma pessoa que desenvolve trombose na gravidez, você sabe que 50% das vezes a gente não descobre a causa? Nossa. Então, o que significa isso? Mesmo que você faça um teste genético, né, ou da síndrome antifosfolípide e der negativo, não é impossível você desenvolver uma trombose na gravidez, não é? E por isso que a gente existe hoje, Viviane, critérios de risco que chamam-se score de riscos para saber quem é a pessoa predisposta a ter trombose. Entendi. E doutora, como que acontece o sintoma da trombose? É logo no início da gestação ou normalmente mais para o final? Vivi, a sua pergunta é muito interessante. Então, a trombose, ela pode acontecer nos 3 trimestres da gravidez. Então, ela pode acontecer já nos primeiros 3 meses, ou no meio, ou no final da gravidez. Mas o que é interessante, Viviane? O risco de trombose da mulher na gravidez aumenta em 5 a 10 vezes. Porém, depois do parto, esse risco pode aumentar em até 30 vezes. Por que isso acontece depois do parto aumentar? Então, Vivi, sabe por quê? Porque lembra que a gente estava comentando que aumenta os fatores da coagulação? No pós-parto, além de aumentar bastante os fatores de coagulação para não ter hemorragia, a gente tem os fatores de risco relacionados ao parto, não é? Então, há pacientes que têm cesárea de emergência, as pacientes que tiveram, por exemplo, câncer na gravidez, gestante de gêmeos tem mais risco de ter trombose após o parto, pacientes obesas têm mais risco de ter parto, principalmente as pacientes que têm o IMC, né, o índice de massa corpórea, maior que 40. Não é? Então, o que é importante, Viviane? Isso que a gente precisa da ajuda mesmo da imprensa, é a gente divulgar que toda vez que a paciente vai iniciar o pré-natal e depois que ela tiver o parto, que os fatores de risco para a trombose sejam analisados, não é? E doutora, pesquisando sobre o tema, eu queria que a senhora me tirasse a dúvida. Estava Pois lá não. na internet que existem alguns tipos de trombose na gravidez. É exatamente isso? Trombose venosa profunda, trombose hemorroidária. É isso? Hemorroidária. Hemorroidária, Isso. trombose na placenta, trombose no cordão umbilical, trombose cerebral. Vamos detalhar cada um? A venosa profunda normalmente é a mais comum?
Exato, exato. Então, a trombose nas pernas, né, como a gente falou, do lado esquerdo é mais frequente, então, eu te disse, corresponde a 75% das tromboses. Em segundo lugar, vem as tromboses cerebrais, né, são trombose das veias do cérebro que podem acontecer. Existe trombose das veias do fígado, que podem acontecer também, né? Existem as tromboses, Viviane, que são superficiais, que elas não são tão graves, não é? Então, são tromboses das varizes que você vê na perna. Então, são as varizes, as trombos superficiais. Outras tromboses, como em veias da jugular, no pescoço e de outras regiões do organismo, já são bastante raras. Como você citou, a trombose hemorroidária, ela é decorrente de uma hemorroida, né, na região anal, que a gestante já tem facilidade para ter hemorroida, porque o bebê comprime essas veias ali da vagina e do ânus, e ali aquele turbilhonamento do sangue pode favorecer essa trombose hemorroidária, não é? Então, essas seriam as principais tromboses aí que a gente tem se deparado, não é? E essa na placenta e no cordão umbilical? Viviane, felizmente, a trombose do cordão umbilical ela é bastante rara, bastante rara. A gente imagina que seja um para cada 100 mil nascimentos, não é? Por quê? Que é bom que isso seja assim, porque, infelizmente, uma trombose no cordão umbilical leva ao óbito do feto, não é? Entendeu? Então, ela é bastante rara. Se imagina que as causas de trombose no cordão umbilical sejam por defeitos do cordão umbilical, ou, às vezes, cordões muito longos no final da gravidez também podem favorecer ter uma má circulação, é mais difícil de circular pelo cordão inteiro. E uma outra situação são as circulares de cordão, então o bebê se enrola tanto no cordão umbilical que o sangue do cordão vai ter uma trombose. Eita, e na placenta? E a trombose na placenta? Aí, a trombose na placenta, querida, ela pode ser causada por várias situações. A principal causa de infarto na placenta ou má circulação placentária é a pré-eclâmpsia, ou seja, é a pressão alta que surge na gravidez. E doutora, o que a mulher sente? É Quais são isso. os primeiros sintomas aí da trombose? É o inchaço nas pernas ou se for em outra parte do corpo, como vai saber? Isso mesmo, Viviane. Então, como a gente estava falando, a trombose mais comum é nas pernas. Então, o primeiro sinal pode ser dor, né? E vai depender um pouco o sintoma, Viviane, da extensão dessa trombose. Então, você imagina que quanto maior o trecho de trombose, se for só na perna, lá na panturrilha, vai ser um sintoma. Se for na perna toda, a paciente tem mais dor. Então, quais são os sinais que uma pessoa tem que estar atenta à trombose? Então, é dor, seguida de inchaço, vermelhidão, né? Então, parece um processo inflamatório. E o que a pessoa vai vendo? A característica é que você vê que fica uma perna inchada e a outra não está. Uma perna está doída e a outra não está. Porque é raro você ter a trombose nas duas pernas. Então, a pessoa que tem que ficar atenta, a gestante e a mulher, mesmo sem estar gestante, é um sintoma que começa a aparecer num membro só e você vai vendo que, em vez de melhorar, ele vai piorando. Tá bem? Doutora, a gente vai chamar um intervalozinho, mas eu quero que a senhora continue aí, você de casa também, porque ainda tenho muita pergunta para fazer para a senhora. Lembrando que hoje a gente está falando sobre trombose na gravidez, então não saia daí. Saúde é vida de volta e hoje a gente está falando diretamente para as grávidas. Trombose na gravidez, já ouviu falar? Assunto bastante delicado, uma doença grave que precisa ser tratada. E para tirar as dúvidas, agradeço de novo a participação da Venina Barros, ela aí que é ginecologista, obstetra e aceitou falar aqui com a gente. Então, antes da gente voltar a conversar, mais uma vez, muito obrigada, doutora Venina. Prazer é meu. Doutora, eu queria que a senhora explicasse agora os riscos da trombose. A mulher está lá, começaram os primeiros sintomas. É correr para o médico, avisar o médico, porque se demorar,
pode prejudicar ela e o bebê? Vivi, exatamente. Então, por que que a gente tem tanto cuidado e a gente fala tanto em prevenção da trombose? Porque a trombose, além do que a gente falou, que dá dor, inchaço, desconforto na perna e pode levar uma sequela futura para essa paciente, se você demorar para tratar, o que acontece? Vai haver uma dilatação dessas veias da perna e no futuro você passa a ter sempre inchaço nessa perna, sempre dor, e mais risco de uma retrombose nessa perna. Mas, na verdade, Viviane, o que a gente tem mais temor de uma paciente que tem trombose é aquele coágulo, aquele trombo que formou na perna, ele se desprender e parar no pulmão da paciente, causando a embolia pulmonar. Não é? O que significa, então? É um trombo que descola da perna, né, daquela veia, e ele vai parar lá no pulmão da paciente, né? E é maior risco disso acontecer se a trombose for na coxa, porque são veias maiores, os trombos são maiores e vão desprender para o coração e pulmão da paciente. E uma embolia no pulmão, ela pode ser letal, o que significa? Ela pode levar ao óbito da paciente em até 30% das vezes. Então, ela é muito preocupante porque ela leva ao óbito da paciente ou fora da gravidez e na gestação ou no pós-parto, não é? Isso pode chegar até o bebê também, doutora? Querida, o êmbolo é raríssimo ele ir para a circulação placentária. Mas se a mãe tem uma embolia pulmonar, como a gente fala, um êmbolo no pulmão, você vai ter uma queda de oxigenação, não é? A queda de oxigenação vai refletir no bebê, não é? Então, a queda de oxigenação pode levar a um sofrimento fetal e você ter que fazer o parto pelo mau estado da mãe. Mas aí, para o bebê estar bem, a mãe precisa estar bem. Mas o êmbolo não vai para a circulação placentária, nunca foi descrito, pelo menos, né? Eu queria voltar a falar um pouquinho sobre o tratamento. A senhora disse Pois aí não. injeções. Em todos os casos, essa injeção é recomendada? Então, quando você analisa uma paciente, né, uma gestante, e você estuda, olha, ela já teve trombose prévia, né, ou ela tem uma doença inflamatória e ela precisou ficar hospitalizada, ou seja, quando você indica, ela preenche critério de risco para ter trombose, você indica, então, essa anticoagulação farmacológica. Agora, é importante a sua pergunta, Viviane, no seguinte sentido: todas as gestantes, a partir do começo da gravidez, é interessante que você faça uma prevenção não farmacológica, ou seja, não precisa usar o remédio para prevenir trombose na imensa maioria das mulheres. Por quê? É importante que você faça exercício físico na gravidez, uma caminhada, né? Se possível, fazer uma natação, uma hidroginástica, você se manter ativa, você ter uma boa hidratação e as pacientes, a partir do 5º mês de gravidez, que têm uma história familiar já de varizes nas pernas, que elas façam uso da meia elástica para a prevenção da trombose no final da gravidez. Então, essas são as pacientes que a gente chama de baixo risco. As pacientes de alto risco para trombose vão receber essa anticoagulação com essas heparinas de baixo peso molecular. São injeções que ela toma todos os dias. Durante os 9 meses, até o bebê nascer, tem que tomar. Até o bebê nascer, e bem importante você ter falado isso, porque é depois do parto, lembra que a gente falou que o risco aumenta bastante? Então, a gente mantém a anticoagulação, então, a gestante que teve que usar a heparina durante o pré-natal, ela tem que usar essa anticoagulação por pelo menos 15 dias depois do parto. Não é? Pacientes que têm muito alto risco de trombose, por exemplo, uma obesidade muito grande, o IMC acima de 40, pacientes que têm essa síndrome antifosfolípide, essas trombofilias de alto risco, você tem que manter a injeção por 40 dias, Viviane. Você fala, Avelina, mas isso é muito chato, né? A gente ter que tomar injeção, não é? E ela, infelizmente, ela é doidinha, mas pensa que ela é altamente eficaz e que a gestante vai ficar maravilhosa e a gravidez vai bem e não vai ter nenhuma sequela para o futuro, não é verdade, Viviane? É isso que eu ia te perguntar. É possível ficar com sequela? A pessoa grávida que teve trombose?
Então, lembra que você me perguntou, Venina? Não é importante a gente tratar logo que possível a trombose? Então, as moças que vão rapidamente procurar uma assistência médica, avisa seu médico, vai ao pronto-socorro, você reverte totalmente e não fica com sequela. Quanto mais tempo você ficar com a trombose sem tratamento, mais risco de você ter uma deformidade dessas veias da perna, né? E como eu te falei, Vivi, a moça que tem a embolia pulmonar, né, se não trata, que é a complicação mais temida da trombose venosa, você tem risco de óbito, como a gente falou, não é? E muitas vezes, se você não morre, qual o problema? Pode levar a uma alteração da circulação do pulmão, né? E você ter sequela disso, uma dificuldade da sua oxigenação durante muitos anos, sabe? E o bebê pode ser afetado, ter alguma sequela também? O bebê que a Vivi, mãe teve então, trombose pode também vir a ter trombose no futuro, na vida adulta? Existe alguma relação? muito interessante sua pergunta. Sim, então, o tipo de trombofilia, como a gente estava conversando, a paciente que tem uma trombofilia genética, sim, o bebê pode ter essa herança genética. E é bem interessante você ter perguntado isso, porque nessa situação é onde a gente investiga o pai também. Né? É importante saber se o pai tem um gene que predispõe à trombose, porque você calcula, né, Vivi, que se você herdar o gene do seu pai e da sua mãe, seu risco do bebê, no caso aí, né, da criança, vai ser muito grande. Então, até o pediatra precisa saber se existe essa genética dos pais para dar uma assistência adequada para a criança, não é mesmo? Em alguns casos, pode levar à perda do bebê, doutora? Sim, querida. Então, existem algumas patologias, como, por exemplo, essa síndrome antifosfolípide, é a patologia mais trombogênica que mais afeta a placenta. Então, se não reconhecida, não tratada, ela pode levar a esses infartos da placenta, que vai interromper a circulação do bebê e levar ou a uma diminuição do crescimento, o bebê nasce magrinho no final da gravidez, que a gente chama de uma restrição do crescimento fetal, ele podia nascer mais gordinho, mas nasce mais magro, porque a placenta não tem a capacidade de levar a nutrição, ou, infelizmente, ele pode levar ao óbito. Às vezes, a gente recebe pacientes que chegam com óbito fetal, e aí que vai se descobrir que ela tinha uma trombofilia que muitas vezes ela nem sabia que tinha, sabe, Viviane? Né? Então, é a forma mais triste da gente descobrir que a paciente tinha uma trombofilia devido ao óbito do bebê. Né? Ela nem mesmo teve a trombose. A primeira manifestação da trombofilia dela pode ser ou o óbito do bebê, ou, muitas vezes, vários abortos de repetição, não é? Esse pode ser um dos motivos, então. Pode ser uma das causas, né, que a gente vá pesquisar trombofilia numa paciente, são essas perdas fetais, sabe, Viviane? Né? E se a mulher teve a trombofilia numa gravidez? Ocorreu tudo bem, se tratou. Numa segunda gravidez, ela pode ter de novo, doutora? Então, Vivi, se você teve uma paciente que você teve que usar o anticoagulante porque ela tinha risco de trombose, numa futura gestação, sempre ela vai precisar usar o anticoagulante, sabe? Essa é uma doença considerada grave, doutora? A trombofilia é uma doença considerada grave, querida, por esse motivo que a gente discutiu, né? Potencialmente pode deixar sequelas e pode levar ao óbito, não é? Que é o nosso grande temor, não é? E apesar de ser considerada grave, ainda não é muito conhecida. O que a senhora percebe aí? Viviane, exatamente, não é? A gente ainda percebe um grande desconhecimento, não só da população, das próprias mulheres, como muitas vezes entre os próprios médicos, não é? Que a gente publicou esse ano, inclusive, um protocolo, né, pela FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, que orienta os médicos a fazer essa prevenção de trombose na gestação e no pós-parto para todas as gestantes, sabe? Então, é uma forma da gente difundir esse conhecimento e a gente aproveita essa oportunidade
para falar para os colegas médicos acessarem esse protocolo e realizarem esse score de risco, né? Esse protocolo de risco, e as pacientes que precisam pedir para o seu médico, por favor, faça o meu score de risco, não só na pré-natal e principalmente depois do parto, para saber eu sou ou não de risco para ter uma trombose no pós-parto, né, Viviane? E a senhora citou lá no primeiro bloco algumas formas de prevenir. Eu queria que a senhora reforçasse. Existe a chance de prevenir essa doença? Exato, Vivi. Então, na gravidez, isoladamente, pelas mudanças hormonais, pelo ganho de peso, pelo inchaço das pernas, todas nós mulheres gestantes, vamos ter o risco de um aumento de trombose. Então, o que todas nós precisamos fazer? Não ganhar muito peso no pré-natal, fazer uma atividade física regular no pré-natal, não é? Fazer uma boa hidratação e, a partir da metade da gravidez, converse com seu médico para ver se não seria interessante usar as meias elásticas de compressão para ajudar a circulação das pernas. E ficar atenta a qualquer sintoma diferente? Não é porque está inchada, é da gravidez. Pode ser uma trombose aí no início. Isso mesmo. Então, a principal característica, né, Viviane, é que a gente sabe que toda gestante pode ter aquele inchaçozinho nas pernas no final do pré-natal, porque o bebê comprime as veias no final. Mas o que chama atenção para a trombose? É um inchaço assimétrico. O que significa? Se olha uma perna, está muito inchada e a outra está menos inchada, e você está com dor numa perna diferente da outra. Então, prestar atenção que ela está diferente. Então, procurar uma assistência médica nessa situação, né, Viviane? E, principalmente, não deixar de fazer as consultas pré-natais, né, Viviane? E eu até ia falar para a senhora, é preciso ter uma boa relação com o médico, né? Falar tudo o que está acontecendo, não ficar com vergonha, achar que é uma pergunta boba, né? Principalmente para mãe de primeira viagem. Faça todas as perguntas, tire todas as dúvidas, converse com o médico, é muito importante, porque às vezes é nesse bate-papo que o profissional vai perceber que tem alguma coisa de errado. Exato, não é? A gente tem que ter essa tranquilidade de estar conversando com o seu médico, expondo suas dúvidas, não é verdade? Doutora, então, para a gente encerrar de uma maneira geral, qual a sua dica, o seu conselho para a grávida que está assistindo a gente neste momento? Então, a dica é essa, né, Vivi? Eu acho que o principal para todas as gestantes é esse estilo de vida saudável durante o pré-natal, controlar seu peso e manter a atividade física e hidratação. E, numa primeira consulta pré-natal, peça para o seu médico ginecologista fazer uma avaliação do seu risco de trombose. Conte para ele e pesquise na sua família se alguém teve trombose, se teve alguém com embolia pulmonar, se teve alguém com morte súbita, se a sua mãe, a sua irmã tiveram pré-eclâmpsia na gravidez ou pressão alta na gravidez, não é? E relate se você já teve uma trombose ou embolia pulmonar para o seu médico, não é? E as gestantes que têm problemas de saúde grave, como anemia falciforme, pressão alta, diabetes, essas pacientes precisam fazer um pré-natal de alto risco. Então, para pedir para que sejam encaminhadas, e essas pacientes também que já tiveram trombose, não é o posto de saúde, não vai ser o local mais adequado. Peça um encaminhamento para um pré-natal de alto risco, que todos esses fatores e essa prevenção da trombose vai ser realizada, né, Viviane? E doutora, foi diagnosticado que a grávida está com trombose. Manter a calma e fazer o tratamento direitinho, não se desesperar. Isso mesmo. E, principalmente, você começa a usar as injeções, que é a heparina, não é? As heparinas de baixo peso molecular, e você não parar o tratamento. Então, existe esse medicamento na rede pública, ele é disponível gratuitamente, não é? Então, não interromper esse tratamento, mas, menina, está acabando a minha injeção, então, 5 dias antes de acabar suas injeções, já vá procurar o remédio e não fique sem o medicamento preventivo para você não vir a ter uma trombose, não é, Viviane? Por conta de interromper o uso da medicação. E no final tudo compensa, né, quando pega o bebezinho no colo. Não é verdade? Né? A pessoa está bem, você vai estar disposta e você vai cuidar bem do seu bebê e a gestação vai ser um sucesso, não é, querida?
Doutora Avelina, muito obrigada, viu, por aceitar falar com a gente, tirar todas as dúvidas minhas e do pessoal de casa. Tenha certeza que foi um programa rico de informação. Agradeço muito a oportunidade, viu? E vamos lá, olhos abertos na prevenção da trombose, tá bem? E é com esse recado que a gente encerra o Saúde é Vida de hoje. Fica de olho no seu corpo, na sua saúde. Qualquer problema, vai pro médico. Se cuida, gente. Tchau!